Olá, sejam bem-vindos. Aqui é o professor Fernando Lopes e hoje nós vamos falar sobre qual que é o roteiro de estudo que você deve ter para entender realmente o que é o Bitcoin. Mas antes disso eu quero fazer algumas considerações. Caso você não saiba, eu já tenho 2 livros escritos sobre criptoativos. São livros acadêmicos que têm sido utilizados em algumas faculdades, inclusive no âmbito da graduação e no âmbito da pós-graduação. Porém, eu estou agora com mais 3 livros já prontos e hoje eu vou falar um pouco sobre o primeiro deles, que será o que será lançado primeiro, que é justamente um livro sobre o Bitcoin. E por que eu resolvi lançar esse livro? Bem, primeiro porque ele é meu primeiro livro didático. O que isso quer dizer? Quer dizer que os 2 outros livros não são didáticos? São didáticos, mas eles são focados numa perspectiva mais acadêmica. Há pesquisas que eu realizei enquanto estava na graduação, na pós-graduação. E eu tenho sentido uma grande necessidade já há muito tempo de escrever um livro didático sobre o Bitcoin, porque eu percebo que muitas pessoas, talvez a grande esmagadora maioria, ainda não entendeu o que é o Bitcoin. E o objetivo desse livro é justamente trazer isso de uma forma muito clara e objetiva, de modo que você saiba como estudar o Bitcoin e quais são os efeitos práticos disso. Você se precaver, por exemplo, não apenas de cair em golpes envolvendo criptomoedas, mas também de adquirir produtos que têm sido desenvolvidos hoje por instituições financeiras que, do ponto de vista racional, não são produtos viáveis. Produtos que envolvem, por exemplo, uso de smart contracts, que têm sido até chamados de produtos DeFi, mas que, se você entende bem os fundamentos tanto do Bitcoin como das finanças descentralizadas, você sabe que esses produtos não se referem a isso. Com isso não quero dizer que você não deva adquirir produtos de bancos relacionados a DeFi, relacionados a criptomoedas. Longe disso, cada um tem a sua liberdade. Mas o objetivo do livro é fazer que, caso você venha adquirir esse tipo de produto, você faça uma compra consciente. Você saiba de fato que você está adquirindo e não seja enganado pensando que você está adquirindo X, quando na verdade você está adquirindo Y, certo? Então, feitas essas considerações, me acompanhe aí no canal DeFi University, no Instagram do professor Fernando Lopes, que nós já estamos preparando os materiais aí de divulgação desse livro, que sem dúvida é o livro mais importante, mesmo diante dos livros acadêmicos que eu já produzi. Eu considero esse livro mais importante porque é ali que você tem todo o fundamento. Teremos ainda um segundo livro específico sobre finanças descentralizadas, mas que pressupõe o conhecimento do que é realmente o Bitcoin. Então, vamos lá agora direto ao ponto, né? Como que você deve estudar de fato, né, esse sistema de pagamentos? E nós já começamos nesse ponto. O Bitcoin, ele é um sistema de pagamentos. Qual que é a diferença, Fernando? Isso é importante? Sim, é muito importante. Se você falar sobre Bitcoin e perguntar para um ou para outro, eles vão dizer: Bitcoin é uma criptomoeda. A criptomoeda Bitcoin, na verdade, ela é um elemento do sistema Bitcoin. E é muito interessante que a maioria das pessoas se refira ao Bitcoin como uma de suas partes, quando no próprio título do white paper já se fala sobre que se trata de um sistema de pagamentos. Dito isso, você precisa entender que o Bitcoin, como sistema de pagamentos, ele é criado para uma finalidade. Qual que é a finalidade? A finalidade de suprir deficiências que existem nos sistemas de pagamentos tradicionais. Ou seja, um dos pressupostos para conhecer o Bitcoin é que você entenda o funcionamento do sistema de pagamento. Como que o sistema de pagamento tradicional funciona hoje? Como que funciona, por exemplo, o sistema chamado SWIFT? Então, neste livro nós teremos um capítulo específico falando do funcionamento do sistema SWIFT, usado para processamento de transações internacionais, e as deficiências desse modelo, desse sistema, ditas pelo próprio SWIFT. Então eu pesquisei, fui atrás de documentação e ali são identificados uma série de problemas com o sistema SWIFT. Perfeito? Então, feita essa abordagem introdutória, nós podemos dizer então que o Bitcoin tem que ser dividido, o estudo dele, em pelo menos 2 partes. Uma parte é a parte econômica, monetária, financeira e jurídica. E esse primeiro livro, ele é focado nisso. Por quê? Porque a maioria dos livros que você vai hoje achar sobre Bitcoin, você vai ver termos como blockchain, criptografia simétrica, proof of work chain, dentre outros. Mas
esses conceitos eles fazem parte da segunda parte do Bitcoin, que é a parte tecnológica. Então você primeiro tem que dividir a parte tecnológica dessa outra parte que eu falei. Qual que é a relação entre as duas? A relação é que a parte econômica, financeira, jurídica e monetária, ela se refere a como que o Bitcoin pretende resolver os problemas dos sistemas monetários e financeiros tradicionais. Então essa primeira parte ela vai te dizer quais são os problemas que existem e como que o Bitcoin resolve eles. Perfeito? Resolve, ou seja, ou melhor, quais são as soluções propostas pelo Bitcoin para resolver esses problemas. Aí a parte tecnológica, ela entra respondendo a seguinte questão: como que o Bitcoin resolve isso? Porque o Bitcoin, o Satoshi Nakamoto denuncia uma série de soluções, de deficiências e soluções, e aí surge aquela pergunta: tá, mas e na prática como que isso funciona? Aí é que você vai entrar na parte tecnológica, entender, por exemplo, a questão da rede P2P. Mas, se você for direto nessa parte tecnológica, você não vai entender o Bitcoin, você vai ficar até mais confuso. Eu trago a seguinte associação. É igual você pegar aquele aluno que está estudando matemática, o professor chega, decora essa fórmula, mas o aluno não sabe para que serve essa fórmula. É a mesma coisa que acontece quando você vai direto nessa parte tecnológica, sem ter essa parte anterior que trata basicamente do porquê do Bitcoin. Então no livro a gente separa muito bem isso, e a ênfase maior vai ter um segundo livro aí que vai ser específico sobre a parte tecnológica, mas eu considero como de suma importância nesse momento essa primeira parte, essa primeira abordagem, justamente porque nós temos visto, eu tenho observado o mercado desenvolvendo produtos que falam que são baseados no Bitcoin ou que são baseados nas ideias da criptoeconomia, mas que não tem absolutamente nada de criptoeconomia. E as pessoas, certamente aquelas pessoas que não têm conhecimento, elas serão enganadas, né? Terão prejuízos. Então nosso objetivo qual que é? Eu não quero nem dizer que o Bitcoin é melhor, não. Nosso objetivo no livro, inclusive, é descritivo. Eu quero apresentar os problemas e as soluções conforme Satoshi Nakamoto, na visão dele. Aí você vai poder julgar, inclusive, se realmente o Satoshi Nakamoto está falando coisa certa. Ou seja, ele é um livro também diverso de muitos que tem no mercado, porque ele não traz uma perspectiva ideológica. Ou seja, ele traz uma perspectiva mais descritiva. Então, em síntese, o roteiro qual que seria então? Descobrir, analisar primeiro como que funciona o sistema de pagamentos tradicionais, como que os pagamentos são processados. Entendido isso, você vai aí buscar nos escritos do Satoshi Nakamoto, no white paper e nos diálogos que tem nos fóruns, como que ele entende que seriam quais são as soluções propostas por ele para esses problemas. E aí apenas quando você tiver essa visão bem sedimentada, é que daí você vai partir para a parte tecnológica e saber como que ele vai implementar essa solução, que num primeiro momento parece ser absurda, você ter um sistema de pagamentos que propicia a realização de transações de forma direta entre as partes, da mesma forma que ocorre quando você usa dinheiro em papel, só que no âmbito do sistema eletrônico. Inclusive esse é um ponto que nós trabalhamos bastante no livro. Aí é que você vai passar para a parte tecnológica, porque daí a parte tecnológica vai fazer sentido. Senão você vai começar, salvo se você for do âmbito da ciência da computação, que aí é interessante você analisar o viés específico da tecnologia, você não vai ter a visão completa. E detalhe, muitas pessoas que focam apenas na parte tecnológica, elas podem achar que o Bitcoin não tem relevância. Por quê? Porque elas não entendem as deficiências do sistema tradicional e como que o Bitcoin pretende resolver essas deficiências. Ou seja, elas não entendem as deficiências financeiras do sistema tradicional, questões relativas à parte monetária, questões relativas à parte jurídica, inclusive, que nós vamos abordar também no livro. Então, em síntese, a ideia, né, o roteiro é esse, e o livro que está aí para ser já lançado, ele busca apresentar esse roteiro para você, trazer essas informações de modo que você esteja tudo isso sintético. Claro, você já pode, com base no que eu disse aqui, pesquisar por si próprio, não só pode como deve. Mas o nosso livro ele tem um caráter didático, porque também ele foi criado para os nossos alunos do curso de especialização em Bitcoin e Ethereum. Se você já é inscrito no nosso curso, você já terá acesso a esse livro de forma antes até mesmo do pré-lançamento. Eu já vou disponibilizar, inclusive, nas próximas semanas, as questões fundamentais.
Algumas já foram faladas, já foram gravadas em vídeo, mas eu fiz questão de criar algo didático dessa vez. E é isso. Não vou me alongar demais, eu acredito que você já tenha entendido então que o Bitcoin você precisa dividir o estudo dele em duas partes. A parte da sua implementação prática, mas a parte mais importante, que eu não sei se mais importante, mas que fundamental, e hoje eu diria assim, talvez a parte mais desconhecida, é essa comparação que existe entre o sistema Bitcoin e os sistemas tradicionais. E essa comparação não é simplesmente dizer assim, não é simplesmente uma questão ideológica, uma questão política, não, eu estou falando de questões técnicas, questões de eficiência, questões que o sistema tradicional traz em termos de custos financeiros, que o Bitcoin pretende o quê? Pretende reduzir ou até mesmo acabar em muitos aspectos. Mas para isso, você precisa ir a fundo daí nessa documentação, e eu não vou me alongar mais, porque já até ficou bem longo esse vídeo. Então eu espero que vocês tenham entendido qual que é o roteiro de estudo, e eu espero que tenha contribuído caso você tenha começado a estudar algum livro sobre Bitcoin, já tenha ido direto na parte tecnológica, talvez isso não tenha feito muito sentido, e você acha que talvez o Bitcoin não tenha significado para a tua vida prática, não, ele tem muito significado prático, muito significado social, muito significado até mesmo moral. Então, eu espero que você tenha compreendido a mensagem e me acompanhe aí nas redes sociais, no LinkedIn do Professor Fernando Lopes, no Instagram do Professor Fernando Lopes, que eu vou estar agora passando aí outras informações relativas aí ao conteúdo deste meu novo livro. Mas segura aí que que ainda vem mais outros 2 livros que já estão também praticamente prontos, e eu vou estar anunciando aí no decorrer aí da semana, dos próximos dias. Grande abraço e nos vemos na próxima.